vou começar, então, me apresentando, depois as minhas colegas também vão se apresentar, e aí a gente vai pedir que rapidamente cada um que está participando da oficina também se apresente, porque é legal que a gente se conheça, saiba mais ou menos com o que cada um trabalha, qual é o nível de formação de cada um, é só alguma coisa bem breve mesmo, que não vai tomar muito tempo. Eu me chamo Giovana Sarto, eu sou doutoranda em Ciência da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu também sou editora da revista Sacrileges, que é a revista discente do nosso programa. Eu participo do grupo de pesquisas em religião, educação e gênero e tenho sido orientada pelo professor André Sidney Muskov. Eu estou fazendo um período da minha tese de doutorado fora do país, então eu já mencionei isso. Às vezes vocês vão me ver trocando os horários, esquecendo algumas coisas, mas tenham paciência comigo. E é isso, a gente preparou muitas coisas legais. A gente tem muito pouco tempo, é uma pena, mas eu espero que pelo menos a partir daqui a gente possa criar uma rede de contato que seja bastante produtiva para todas e todos, não só para nós três, mas mesmo numa relação conjunta com todo mundo que está presente aqui hoje. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Jéssica. Eu também sou doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal aqui de Juiz de Fora. Terminei agora minha licenciatura também em Ciência da Religião e, além disso, tenho licenciatura em História também. Trabalho com as questões de gênero, sexualidade e religião, mais especificamente com as questões sobre bruxaria no Brasil, e também sou orientanda do professor André Muskov, a companheira aí da Giovana nesse período, nesse momento. E é um prazer enorme ter vocês aqui hoje, nessa manhã, apesar das confusões, desse pequeno atraso, mas eu espero que seja produtivo, tanto para vocês quanto está sendo para nós, tá? E para quem, eu sei que depois, às 10, vai ter uma outra mesa, então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai liberar um pouquinho antes, para dar tempo de tomar uma água, respirar e entrar na próxima mesa, ok? Bom dia, vocês estão me ouvindo direitinho? Meu nome é Rúbia, eu também sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Federal aqui de Juiz de Fora. Eu não tenho o mesmo orientador que a Giovana e a Jéssica, eu sou aleatória do grupo, sou da linha de pesquisa da filosofia da religião. Eu estudo o protestantismo, eu faço parte de um grupo Protestantismo em Diálogo, um grupo de pesquisa, e também sou membro, junto com a Giovana, aí, da equipe editorial da Sacrileges. Tem sido um grande prazer e um desafio também, né? E nós três, a gente também está começando, junto com a nossa professora Andréia, da licenciatura, um grupo de estudos que é nessa área do ensino religioso. Então, a gente meio que se encontrou numa matéria da licenciatura, e aí estamos começando esse grupo aqui em Juiz de Fora também, e tem sido bem legal. A gente vai dar um tempinho agora, né, para vocês se apresentarem também. Então, pode ligar o microfone e falar rapidinho de onde você é, o que você faz, e assim por diante, ok? Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Só vamos tentar não demorar muito nessa parte, para a gente poder aproveitar tudo que temos aí proposto para a oficina. O Bruno já avisou aqui que está com problema, né, na câmera, mas que ele vai se apresentar. Então, quem puder, quem já está com a câmerazinha ligada e puder se apresentar, a gente sabe que está todo mundo empolgado, né? Então, assim, não precisem brigar, é só abrir o áudio e apresentar, tá bom, gente? Ok, bom dia a todos e a todas, tá? Eu estou muito contente com essa oficina, porque vai de encontro àquilo que eu estou fazendo agora. Meu nome é Luilton Pouso, estou aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Mas eu sou doutorando em Ciência da Religião pela PUC São Paulo. Tenho formação em Filosofia, em Teologia, mestrado em História. E meu objeto de estudo é a espiritualidade dos índios Chavantes. Então, Chavante, perdão. Na minha tese, eu vou trabalhar ritos, símbolos, então essa oficina, eu estou feliz da vida com isso. Tá bom? Me ajudem, meninas, né? E meninos, claro.
O Bruno colocou aqui no chat. Bruno, você está com problema no microfone? Se você quiser, eu posso ler também. Se ele estiver de acordo, eu posso ler a... Bom, eu vou ler. Pode ler. Bom, sou o Bruno, mestre e doutorando em Ciência da Religião no MESP, pesquisa o imaginário religioso do rap e musicalidades afrodiaspóricas. Sou licenciado em Ciência da Religião na Faculdade Unida de Vitória. Bruno tem um artigo publicado pela Sacrilegions, não tem, Bruno? Eu me lembro de ter lido seu trabalho. Muito interessante, muito bom mesmo. Parabéns. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Bem, sou Maria José, sou do Rio Grande do Norte, minha graduação em filosofia, atuo como professora de ensino religioso e estou aqui porque, nessa oficina, porque me chamou muita atenção e tenho certeza que vai me ajudar muito na sala de aula. Bom dia, eu sou Gustavo Albuquerque, eu sou líder certificado pela Rede Internacional de Danças da Paz Universal, onde também sou mentor, professor de danças. Eu sou licenciado e especialista em ensino religioso e estou fazendo mestrado em Ciências da Religião na Unicap. Também pertenço ao grupo de pesquisa Espiritualidades Contemporâneas, Pluralidade Religiosa e Diálogo, coordenado pelo meu orientador, Gilberto de Souza Aragão, e meu interesse de pesquisa são as danças sagradas e danças da paz universal, danças circulares, as diferenças e semelhanças entre elas. Bom, a Kelly Roots, não sei se assim se pronuncia, mas ela disse que não conseguiu acesso, mas ela está se apresentando aqui. Então, a Kelly é professora da Rede Municipal de Curitiba e Araucária do Paraná. Atualmente atua como professora de ensino religioso das séries iniciais dos 2 municípios. É formada em letras e em parapsicologia. Seja muito bem-vinda, Kelly. É um prazer tê-la conosco também. Bom dia. Eu também não estou conseguindo acesso pela câmera. Porque eu estava tentando entrar no link e não estava conseguindo, então eu entrei em vários e não estava conseguindo. Mas eu sou a mestranda do curso de Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. A minha orientadora é a Elisa, e eu estou pretendendo fazer uma análise do ensino religioso enquanto componente curricular do novo currículo de referência de Minas Gerais. Bom, eu acho que todo mundo já se apresentou agora, né? Novamente, sejam todas e todos muito bem-vindos. A gente vê que tem várias pessoas de diferentes lugares do país, né, pesquisando diferentes coisas, mas que de alguma forma se estão relacionadas ali à questão da religião e da educação e como aplicar essas duas grandes temáticas de uma forma didática e de uma forma fácil de ser abordada, né? Bom, depois das apresentações, a gente pensou em explicar um pouco de como funciona o ensino religioso não confessional, como é possível fazer isso, de quais maneiras a gente pode dar uma aula dinâmica e uma aula muito gostosa de ensino religioso que abarque tudo que a BNCC propõe sem cair só na teoria, né? Então, a Rúbia vai falar um pouquinho disso, depois a gente passa para a segunda etapa. Na verdade, a Jéssica vai falar um pouquinho disso. Antes, né, dar só essa introdução, antes da gente entrar de fato aí na parte que a gente separou, que é essa questão do jogo, né, de como ter essa aula que é mais divertida, que é mais interativa com os e as estudantes. Meu nome é Andréa, sou professora aqui na formação de ensino religioso, né, aqui na Federal de Juiz de Fora. Bom trabalho, meninas, boa oficina, vamos lá. Ok. Bom dia a todos.
Então, a nossa oficina, a ideia dessa oficina, na verdade, como a gente já passou brevemente, ela surgiu, inclusive, nas aulas da professora Andréia, que nos estimulou muito, na verdade, sempre em fazer aulas, em dar aulas em que a gente usasse, de alguma forma, algum artifício lúdico, né? Algum artifício pedagógico que fosse lúdico. Então, para a gente também sair um pouco dessa questão das aulas, né, que muitas vezes parecem ser maçantes e que muitas vezes a gente acha que só o quadro e o giz e a gente consegue resolver. Não, a gente consegue fazer aulas que são interessantes, que trabalhem as questões, né, do ensino religioso de uma forma que se torne um pouco mais interessante para esses alunos. Eu sei que, por exemplo, no caso de Minas Gerais, né, de Juiz de Fora específico, por exemplo, nós não temos, né, um ensino religioso na rede municipal, nós temos só na rede do Estado, e é apenas uma aula por semana. Então, a gente também trabalha com essa questão, né, da dificuldade de você dar uma continuidade ou fazer um trabalho, né, um pouco mais presente, tendo uma aula só. Mas, de qualquer forma, a gente busca, inclusive com essa oficina e com as interações, né, com vocês, com a troca que nós temos com vocês, de pensar outras estratégias para que a gente possa passar, oferecer aulas muito mais interessantes, muito mais proveitosas, né? E a nossa intenção nessa oficina. Aqui a gente fala um pouquinho, né, qual que era a nossa proposta, né, que ela quer realizar um trabalho, né, que fosse direcionado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. A gente fez esse recorte, né, diante de uma habilidade que está presente na BNCC, né, que é justamente para trabalhar a questão dos mitos, dos ritos, dos símbolos, das diferentes tradições. Obviamente que a gente teve que fazer um recorte, inclusive, em quais tradições a gente ia trazer para essa oficina, e por isso também para que ano propriamente nós trabalharíamos, né? E o público-alvo que a gente buscou, né, são justamente as pessoas que já trabalham com ensino religioso ou que estão no final de uma formação. Por isso, para a gente foi interessante saber um pouquinho da apresentação de vocês, para a gente poder entender de onde vocês estão vindo, tá? É por isso que a gente fez essa forcinha de pedir as apresentações. E por que a gente trabalha a questão do ensino não confessional, né? Uma grande questão para a gente é sempre isso. O ensino confessional, né, o ensino religioso confessional, não proselitista, e que siga, no caso, né, a BNCC, já que a gente tem esses parâmetros hoje em dia, né? Se durante muito tempo a gente não teve um certo documento que normatizasse o nosso ensino, hoje em dia a gente tem, né, a BNCC e, no caso de Minas Gerais, o currículo referência. Então, todo o trabalho que nós fizemos nessa oficina, toda a intenção dessa oficina, ela está baseada numa ementa, né, na verdade, numa questão curricular que segue tanto a BNCC como a referência de Minas Gerais, ok? Pensando nessa linha que a Jéssica já colocou, toda vez que a gente vai pensar numa aula de ensino religioso que é não confessional, a BNCC vai ser a nossa grande amiga, né? Tudo vai começar nela. Então, quando a gente vai na BNCC pensar acerca da aula que a gente quer montar, a gente vai encontrar todas essas questões aí. A unidade temática, o objeto de conhecimento, a habilidade que a gente vai querer trabalhar com os estudantes. E foi isso que a gente fez para começar a nossa oficina. Então, na unidade temática, a gente escolheu essa, crenças religiosas e filosofias de vida. Como objeto de conhecimento, então, é que a gente propõe estudar os símbolos, ritos e os mitos, e a habilidade que a gente quer trabalhar, que é essa que a Jéssica comentou, é a EF06, ER06. E essa habilidade visa, então, reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos. Então, na prática, a gente vai propiciar um ambiente para que os estudantes possam identificar esses elementos, o rito, o mito e o símbolo presente nas estruturas religiosas. Então, eles vão descobrir quais são os elementos que fazem parte de uma tradição. E uma coisa que a gente sempre conversou, né, durante a nossa formação é que o professor, a professora vai facilitar a construção do conhecimento, mas não vai partir só do docente, sabe?
Então, a gente tem que permitir que o estudante tenha elementos para construir esse conhecimento, para ele mesmo entender, reconhecer, identificar aquilo que precisa. Então, ter uma construção de conhecimento que é ativa e que não é só passiva, de transmitir informações, mas permitir que algo seja construído em conjunto na sala. Você pode passar, por favor, Jéssica? Então, quando a gente pensa numa aula, a gente vai separar qual é o nosso conteúdo, quais são os objetivos da nossa aula, como que a gente pretende desenvolver, quais materiais que a gente vai usar, o tipo de avaliação que a gente vai fazer, e a gente tem que pensar também no tempo que a gente tem, né? Porque não adianta elaborar uma coisa muito mirabolante e não dá tempo de fazer aquilo. Então, nessa primeira parte, que o nosso conteúdo são os mitos, os ritos e os símbolos, então, a gente deseja criar essas condições para que os estudantes compreendam esses conceitos, esses diferentes conceitos, e também possibilitar que eles construam esse entendimento. Então, a gente está na BNCC entendendo, tipo assim, qual é o nosso conteúdo, qual é o nosso objetivo, mas aí depois a gente vai partir da própria ciência da religião para trazer isso. Então, nós sempre vamos encontrar autores que já trabalharam isso que a gente quer trabalhar. Então, a gente vai pegar esses autores e a gente vai aplicar esses autores na nossa aula, e a gente vai tentar traduzir isso para eles, né? Então, por exemplo, vamos pensar aí no Rudolf Otto. A gente não vai ler o sagrado com eles, mas a gente vai traduzir o que ele falou, a gente vai colocar numa linguagem que seja acessível. Então, nosso objetivo aqui hoje é pensar, né, nessa sequência didática como se fosse a última aula. Então, vamos pensar assim, vocês já trabalharam mitos, ritos e símbolos em aulas anteriores com os estudantes, e agora vocês vão fazer um fechamento disso. E aí a nossa ideia para esse momento seria o jogo, esse jogo de mito, rito e símbolo que a gente vai tentar jogar com vocês hoje. Então, eu quero, antes de, só um pouquinho antes de convidar a Giovana, trazer essa questão que a Jéssica acabou de pôr, que são os objetivos e as competências específicas. Então, o que a gente quer com isso, né? Não é só jogar um joguinho. É claro que jogar o joguinho vai ser legal, mas a gente pretende trazer algo com isso. Então, o objetivo específico é que eles desenvolvam competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre as perspectivas religiosas. E tudo isso está ali na BNCC, a gente não precisa inventar. Esse é um dos objetivos que a BNCC traz para a gente. E como uma competência específica que a gente quer que os estudantes tenham é conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. E é nesse sentido que a gente aplica, então, o desenvolvimento metodológico que melhor couber. Então, vamos supor, se a gente fosse dar essa aula na escola, num primeiro momento a gente iria relembrar os estudantes de tudo que já foi estudado até o momento, uma breve, tipo assim, muito breve colocação de tudo que foi feito até chegar aqui, e aí explicar como é que esse jogo funciona, jogar junto com os estudantes, e depois dar um tempinho para ouvir a experiência de cada um. Então, é isso que a gente quer fazer aqui hoje, é esse desenvolvimento metodológico. Claro que a gente não estudou algo antes, então você vai ter que pegar aí todo o seu conhecimento de mito, rito, símbolo que você carrega com você, pode ser coisas simples, pensar nisso. E agora a gente vai explicar para vocês como que funciona esse jogo, a proposta dele, e depois a gente vai jogar juntos. E dar um tempinho também para vocês falarem se gostou, se tem alguma dúvida, enfim. Então, aqui não é uma palestra e não é um minicurso, é uma oficina. Então, é importante que vocês participem, né? A gente não vai ficar aqui falando sozinho, a gente quer convidar todos vocês para participar ativamente junto com a gente. Então, eu vou passar agora para a Giovana, que ela vai explicar vai explicar o jogo inteiro e como é que o jogo surgiu. E aí, depois, a gente vai jogar juntos. Combinado? A Jéssica quer falar. Não, eu só queria fazer uma colocação de, assim, a gente já colocou, né, que é uma questão mais de participação, e aí vocês podem pensar assim, nossa, mas por que então que essas meninas trouxeram para gente que já está acostumado, né, um plano de aula, uma questão metodológica, mas é porque a gente percebeu que muitas vezes as coisas, né, dentro de sala de aula, elas acontecem muito nessa questão de
achar que funciona assim, fazer assim, e muitas vezes não pensar na forma e na estrutura que isso precisa ter, né? Então, a gente precisa saber, sim, fundamentar uma aula teoricamente, a gente precisa também saber aonde recorrer, quem são esses autores, quem a gente traz para poder trabalhar nessas aulas, né? Então, assim, isso é importante. Por isso a gente trouxe esse apanhado, e a gente falou assim, não, vai ser bem breve, bem rapidamente, justamente para mostrar qual é a parte que nós precisamos ter muito estruturados na nossa cabeça quando nós vamos levar isso para a sala de aula, ok? Exatamente. E aí, como a gente tem que estar bem estruturado para poder levar alguma coisa dinâmica para a sala de aula, tudo bem que, igual o Gustavo colocou ali, né, um certo improviso é bacana. Às vezes a gente precisa ter esse jogo de cintura na sala de aula para saber como conduzir a dinâmica da própria turma, porque às vezes a gente chega com uma aula inteira preparada e aí a turma faz uma pergunta e desfoca a gente, nos leva para outro caminho, totalmente fora do planejamento, né? Então a gente tem que ter esse certo jogo de cintura, mas é importante que mesmo dentro desse jogo de cintura, a gente tenha as ferramentas necessárias para criar condições de aprendizagem. Então não se trata só de um improviso, meramente um improviso, né? Mas de saber manusear o nosso próprio arcabouço teórico de forma a trazer materiais interessantes e materiais sérios para que as crianças e adolescentes, enfim, as alunas e alunos possam aprender de forma bem contundente, né? E que nós também possamos aprender, porque nós também sempre aprendemos dentro das salas de aula. E aí, para esse jogo específico, eu queria falar um pouquinho sobre, primeiro, como ele se organizou, ou seja, as nossas bases teóricas que foram utilizadas, né, as nossas ferramentas teóricas que foram utilizadas na construção dele, e como que ele vai funcionar, então. Bom, então esse jogo, ele primeiro foi pensado dentro da proposta da BNCC. A Rúbia já mostrou ali especificamente qual é a habilidade, né? A habilidade que a gente escolheu é a ER06, que fala sobre reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estrutura das diferentes tradições religiosas. E aí, como é que a gente faz isso? Quando nós pensamos na proposta da oficina, a gente logo se lembrou de dois autores principais, que é o Mircea Eliade e o Ninian Smart. Esses dois autores vão falar sobre as dimensões das religiões, são autores que a gente usa muito na ciência da religião, né? Principalmente o Ninian Smart, quando a gente vai estudar um pouco das dimensões da religião e da linguagem da religião como algo mais geral. E aí o Ninian Smart ele vai falar que a religião, de forma geral, ela se divide em 4 esferas principais, que é a de rito, mito, símbolo e doutrina. E que depois essas 4 esferas elas se desdobram para mais algumas, como comunidade, o sentido ético, né, o valor moral, enfim. E aí foi pensando nisso que nós, então, voltamos o nosso olhar para o que é que a gente tem no campo brasileiro hoje. Então tá, já que uma religião ela é feita de dimensões como as de símbolo, mito, rito e doutrina, como é que a gente vê e enxerga esses elementos hoje no campo religioso brasileiro? E aí nós voltamos lá para os dados que nós temos do IBGE, que ainda são dados antigos, a gente sabe disso. Provavelmente hoje o campo religioso brasileiro já tem outra identidade, né? A gente está apostando aí que logo em breve saia as novas estatísticas do IBGE, mas a que a gente usou por enquanto é o último que nós temos acesso, que é o de 2010. Nos dados do IBGE de 2010, as 5 maiores religiões que estavam presentes nas respostas das pessoas que foram perguntadas, né, era a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Protestantismo e o Catolicismo. Dentro dessas 5 grandes tradições, a gente tem vários mitos para explorar, vários ritos para explorar, vários símbolos para explorar e várias doutrinas que poderiam ser trazidas à tona numa discussão dentro de uma aula de ensino religioso. Só que isso é um grande trabalho, né? A gente não tem tempo suficiente para falar sobre todos os símbolos, ritos, mitos e doutrinas que cercam o campo religioso brasileiro. E acho que nem se a gente tivesse uma faculdade sobre isso, a gente ainda não daria conta de explorar tudo que tem de elemento no campo religioso brasileiro. Então, a gente precisou fazer um recorte. E aí, nesse recorte, nós fizemos algumas opções.
A primeira opção foi separar o jogo, então, em 3 categorias: de mito, rito e símbolo. E aí o objetivo do jogo, então, vai ser que a gente elabore o mito, rito e símbolo para formar uma doutrina. Isso parece um pouco estranho, mas quando eu for explicar o jogo especificamente, isso vai ficar mais evidente como que funciona. Mas a gente acha que isso é interessante porque, a partir dessa proposta, é possível trabalhar pelo menos um elemento de cada uma das 5 maiores tradições religiosas no campo religioso brasileiro e permitir que as alunas e os alunos tenham condições de trazer elementos próprios do universo que elas vivem e que elas estão inseridas para também refletir sobre como é que as religiões atuam dentro do próprio cotidiano delas. E aí, toda essa proposta, ela é bastante interessante porque ela está relacionada com o método de didática, né, com o método de didática que vem de autores da educação, do campo da filosofia da educação e da didática, como Paulo Freire, porque ali nessa nossa proposta do jogo, né, do lúdico, o papel do professor sai um pouco de ser só aquele papel meramente reprodutivista, de passar um conteúdo de forma mecânica e não permitir que a criança ou o aluno, né, e a aluna possam trocar com a gente o que eles já sabem. E aí a gente parte, então, do pressuposto de que na sala de aula a gente tem um ambiente de troca, um ambiente onde o conhecimento se constrói de forma coletiva e de forma democrática, não autoritária. Ainda assim, o professor vai ter um papel importante, vai ter um papel fundamental em toda essa dinâmica, porque é o professor que vai conduzir o jogo, é o professor ou a professora que tem a responsabilidade de trazer as ferramentas necessárias para um ambiente propício de aprendizado para as e os alunos. Então, a gente também não se esquiva da tarefa e da responsabilidade da professora e do professor, mas, ao contrário, a gente entende que o nosso papel não é meramente de autoridade, mas é de um facilitador, né, e de um mediador do processo de aprendizagem. Bom, dito isso, então, a gente passa para o jogo. Ô, Jéssica, você consegue compartilhar para a gente a imagem do jogo? As cartinhas do jogo? Eu não queria mostrar as cartas ainda. Consigo, só um minutinho. Coloca só naquele... Tela inicial. Na primeira... Na tela inicial, pode isso. deixar. Bom, o jogo ele tem, então, 15 cartas. E olha só, a gente pensou nesse jogo porque é algo que dá para fazer. Vocês não precisam, como professoras e professores de ensino religioso, não precisa exatamente pegar o texto que nós usamos aqui e copiar e criar uma carta própria. Não, dá para usar com aquilo que vocês têm à disposição também um material próprio. Então, vocês conseguem criar, a partir daquilo que vocês também têm como ferramenta, algo parecido com isso. Então, isso vai servir mais como um exemplo do que como um jogo que vai estar no mercado, não é isso? O jogo não está no mercado, o jogo foi criado por nós 3, né? E ele vai servir, de fato, como um exemplo, uma ideia possível para ser aplicado em sala de aula. Nós também utilizamos as ferramentas... Oi? Só destacar que esse jogo a gente pensou para fazer numa aula presencial, né? Mas como a oficina está sendo online, a gente fez uma adaptação para esse jogo para fazer com vocês. Mas a ideia seria realmente de cartas mesmo, para fazer numa aula com os alunos presencialmente. Mas é aquela questão, a gente conseguiu fazer uma adaptação que provavelmente, se a gente tivesse uma aula, né, que precisasse ser online, também daria para fazer. Isso. É aí que exige o certo jogo de cintura que a gente estava falando antes, né? O professor ele tem que saber, de certa forma, improvisar. A gente aí teve que aprender uma outra forma de trazer esse jogo de maneira lúdica, de maneira interessante, mesmo sem as ferramentas que originalmente ele foi pensado, que era um processo presencial, né, onde nós teríamos a carta física, a gente iria imprimir essas cartas, enfim, ia ser muito mais legal. Mas eu acho que o online também vai ser muito divertido. Bom, e aí o jogo, então, ele vai se estruturar em 3 grandes grupos. Cada um desses grupos tem 5 cartas. Então, o primeiro grupo é o dos mitos. Nós trouxemos 5 cartas de diferentes mitos das 5 principais religiões do Brasil, né? Então, protestantismo, catolicismo, umbanda, candomblé e espiritismo.
Nós temos 5 cartas também de cada uma dessas religiões, referentes a um símbolo de cada uma dessas religiões. E nós temos 5 cartas referentes a 5 rituais diferentes de cada uma dessas religiões. Então, nós temos 5 cartas de mito, 5 cartas de rito e 5 cartas de símbolos das 5 diferentes religiões do Brasil. E aí, ao final, o que a gente pretende com isso? A gente pretende criar uma doutrina. Então, cada pessoa que ficar com 3 cartas irá criar uma nova doutrina a partir dos elementos que ela tem, podendo, inclusive, adicionar elementos que ela não estejam presentes nessas cartas. Só passa um para a gente dar um exemplo, então, Jéssica. A gente está, então, agora no grupo de mitos, né? Vamos supor que eu tirei a carta 1. A carta 1 diz respeito ao candomblé, tem ali um mito relacionado ao candomblé. Eu vou guardar essa carta para mim e vou seguir para o próximo grupo. Passa rapidinho. No caso, vocês vão tirar uma foto ou um print da carta para ter como vocês guardarem e depois contarem para gente quais são as cartas que vocês tiraram, tá? Só um adendo. Pode ir, Giovana. Aí o segundo grupo é de rito. Então, eu vou tirar a carta número 2. Quero a carta número 2. Bota lá. Carta número 2 diz respeito ao catolicismo. Tem aí um rito do catolicismo. Eu vou ler sobre esse rito, vou tirar o print aí, ou a foto dessa carta, e vou passar para o próximo grupo. Passa para o próximo. Próximo grupo, eu quero a carta número 3. Ok. Pessoal, como a gente está fazendo online, vocês podem ficar tranquilos que eu vou marcando aqui de qual parte, né, por exemplo, mito, símbolo e rito, cada um tirou. Então, para saber quais são os números disponíveis e quais não são, ok? Isso. Bom, então a carta número 3 é espiritismo. Então, eu tenho uma carta do candomblé, uma carta do catolicismo e uma carta do espiritismo. Então, doutrinas são diferentes religiões que têm diferentes crenças, né? E que muitas vezes são antagônicas. Mas a partir desses 3 elementos que a gente que eu selecionei como as cartas escolhidas, eu vou pensar em alguma forma de sistematizar os 3 elementos que eu tenho disposto e elaborar uma nova doutrina. Lembre-se que isso seria a última aula de uma sequência didática, então a gente já teria discutido o que é rito, o que é mito, o que é símbolo e o que é doutrina. Sendo a doutrina a sistematização da religião, ou seja, a doutrina é um conjunto de práticas, é um conjunto de leis éticas, né, morais. A doutrina é aquilo que há de mais pedagógico dentro de uma religião, é aquilo que a sistematiza. Então, é isso que a gente espera que seja feito dentro desse jogo. A partir dos elementos que a gente vai pegar das cartinhas, nós iremos sistematizar uma nova religião. Deu para entender? Se não der, vai dar, daqui a pouco. Vamos combinar assim, ó. Agora, a gente vai precisar de 5 pessoas que estejam dispostas a jogar o jogo, porque acho que só vai dar tempo da gente fazer uma rodada. Mas depois, se der tempo, a gente faz outra rodada. Então, se você é uma dessas 5 pessoas, digita assim no chat, eu, que aí a gente vai dividir as cartas, entendeu? Não precisa dessa euforia toda, tá, gente? Um de cada vez, digita assim, eu quero jogar o jogo. Por favor, queiram jogar o jogo, porque se vocês não quiserem, aí ferrou. Não, esse é o objetivo, gente. É uma oficina. Se a gente tivesse presencial, ia estar todo mundo ali juntinho, né? Então, assim, cartinhas, pensem em uma sala de 6º ano, né? Aqueles monte de pimpolho querendo brincar. É isso que a gente quer. Aí o Bruno vai jogar, mas quem? A Andréia vai jogar. Falta 3 pessoas, hein? Isso. Luilton, você gostaria de jogar? Ó, então o Luilton vai jogar. Por livre e espontânea pressão, né? Ô, Bruno, seria legal se você conseguisse falar, mas como você tá com problema no microfone, pode digitar, que aí qualquer coisa eu leio. Não tem problema nenhum. Tá? Então, Daniela, você gostaria de jogar?
Sim, bem. Então, a Daniela. Então, a gente vai dividir as cartas agora. Vamos começar, então, pelo Bruno, que foi o primeiro que se disponibilizou a jogar. Jéssica, você pode compartilhar o slide? Só um minutinho que eu já vou voltar com ele aqui, gente. Prontinho. Aí, tá apresentando. Bruno, então vai ser assim, você vai tirar uma carta de cada bolinho. São 3 bolinhos, o mito, o rito e o sim. Primeiro você vai escolher uma carta do bolinho do mito. Escolhe aí um número de 1 a 5. Pode digitar, não tem problema. 4. Qual que é a carta número 4, Jéssica? Então, você tirou uma carta, ó, do protestantismo. Aí, tenta fazer um print aí na sua carta, ou, sei lá, tirar uma foto da sua carta e fala ok no chat, assim que você conseguir fazer isso. Ok, então. Agora, você vai escolher uma carta do outro bolinho, do bolinho do rito. Vamos lá, escolhe outro número de 1 a 5. 2. Aí pode tirar o print ou a foto. Essa é a do catolicismo. E quando der, você fala ok. Isso. E agora você vai escolher a última carta que vai compor a sua doutrina aí. Escolhe outro número de 1 a 5. 5. Então, você tira essa carta da Umbanda. Ok? Aí, quando você fizer o print dela, fala o ok aí. Então, show. O Bruno já tem as cartas dele. Agora, a Andréia vai escolher as cartas dela. Vamos lá, Andréia. Você vai escolher a do mito. Fala um número de 1 a 5. Cadê a Andréia? Andréia? Ah, eu estou aqui falando com o microfone fechado, desculpa. Do mito, a carta 2. 2. Tira uma foto ou um print dessa carta. Peraí, deixa eu ver se deu certo o print aqui, porque eu não sou muito boa desse tipo de recurso. Deu! Deu? Olha. Agora você vai escolher um Nossa. rito. Escolhe uma outra carta de 1 a 5. Rito, carta 4. 4. Peraí, cadê o botão? Isso. Deu certo? Deu certo. Agora você vai escolher uma do símbolo. Símbolo, carta Cadê? 5. Essa já foi. Essa já foi. A 5, é porque eu tinha que pegar o celular para fazer o print. Pode ser a 3. 3. Quando você tirar o print, você fala. Prontinho. Beleza. Agora o Lu e o Tom vai escolher as cartas dele. Tá. Do mito, eu já escolhi a carta 1. 1. Põe aí, Jéssica. Tira a foto ou o print da sua carta. Ok. Ok? Do rito, eu escolhi a 3. 3. E do símbolo, a carta 2. Ok. Eu fiz isso para a gente ser um pouquinho mais Não, rápido. tá ótimo, arrasou. Ajudou muito. A batina do padre. Eu fui padre. Olha. 18 anos, padre. É um sinal, viu? É um sinal. Ele tem muito lugar de fala para poder tirar para poder construir essa doutrina. Certo, é verdade. Então, prontinho. Agora a Daniela vai escolher as cartas dela.
Daniela, fala um número de 1 a 5 para você escolher sua carta do mito. Pode ser 3. Ok. Gente, eu tô um pouquinho demorando porque eu tô anotando aqui o que vocês já colocaram, tá? Aí tira o print e fala ok, eu tirei quando você tirar. Ok, terminei. Agora você vai escolher a do Rito. Pode falar um número. Rito pode ser 1. 1. Pronto. Pronto. E agora a do símbolo. Pode escolher o número. Símbolo pode ser 4. 4. Quando você tiver. Pronto, perfeito. Ótimo. Mas acho que só vocês que escolheram jogar, não foi? É porque eu ia sugerir agora que vão sobrar as cartas, né? Todos que não foram escolhidos. Então, Giovana, você podia fingir que essas são suas cartas, porque aí você vai ser a primeira. Então, você vai mostrar para todo mundo o que acontece agora, entendeu? Então, vamos digitar. Vamos ver quais são, para você tirar o print também, entendeu? Então, a que sobrou, no caso, para Giovana, foi mito, foi a 5. Então, vai tirando o print, Giovana. Se eu não tô errada aqui com as minhas anotações, foi isso. Mito 5. Tá certo, isso aí. Tirou, Giovana? O print? Sim, sim. Ela esqueceu de falar. Eu tenho. Esqueci, desculpa. Agora do Rito. Foi o 5 também. Ninguém gosta do 5. Ninguém gostou do 5. Não é possível. Quando você tirar o print, você avisa. Já tirei. E o símbolo foi a primeira. Rapidinho. O microfone da Daniela tá aberto. Se você puder fechar, porque aí não vai dar. Isso, obrigada. Foi qual? A carta do símbolo foi a primeira, né? A primeira foi a 1. Isso. Quando você tirar o print, você fala, Giovana. Tá, pronto. Ok. Então, agora a gente vai ver o que vai acontecer com as cartas que a gente tirou. Então, a Giovana vai começar porque ela vai dar o exemplo para vocês, e aí depois vocês vão fazer a mesma coisa com as suas cartas e a gente vai ver o que vai acontecer. Pode ficar à vontade, Giovana. Vamos lá. A minha carta primeira é a do mito e é a número 5. A carta número 5, ela vai contar sobre o mito da Umbanda, que é o mito de Olodumare. Olodumare, o Senhor Supremo, deu a Oxalá o saco da criação do mundo. Orumilá orientou Oxalá que fizesse uma oferenda a Exu antes da criação. Teimoso, não ouviu o conselho e acabou por perder a tarefa para outro orixá chamado Oduduá. Oxalá, então, ficou responsável por criar os homens com o barro. Então, esse é um mito que é o mito da criação da humanidade, né? Bom, da criação do mundo e da criação da humanidade. Agora vamos ver o rito. Giovana, não sei se isso é relevante, mas a pronúncia correta é Odudua. Odudua. Ótimo, obrigada. Odudua. Olodumare é assim mesmo, né? Que eu já ouvi a pronúncia Olodumaré ou Olodumare, mas acho que a Olodumare é a mais comum. Olodumare. Mas a outra é Odudua. Odudua. Ok, muito obrigada. Bom, a próxima é do rito 5. Vamos ver. Rito número 5. É o rito da Umbanda, que vai falar sobre as giras. As giras de baiano são um exemplo dos diferentes ritos da Umbanda. Aqui, celebra-se a alegria do povo baiano, um povo sofrido, mas que mantém a força e a esperança inabaláveis e muito tem a ensinar. Então, esse rito específico é o rito da gira de baiano.
tá? Agora nós temos um símbolo número 1, que é o símbolo do altar de oferendas do candomblé. O altar de oferendas do candomblé pode ser considerado um dos diversos símbolos da religião. Nele podem conter frutas, água, bebidas alcoólicas e alimentos diversos dedicados aos orixás. Bom, eu acho que eu peguei as cartas mais conectadas entre si, né? Todas têm elementos de religiões de matriz africana. Então, para que eu sistematize uma religião própria a partir desses elementos que eu tenho, eu também posso fazer o uso de elementos outros que eu já conheço sobre cada uma dessas religiões. Então, a ideia é que vocês tenham um tempo para pensar, tá? Aqui eu não vou ter tempo para pensar, então eu não sei como é que vai sair a minha religião. Mas vamos lá, eu tenho um mito, o mito da criação do mundo e da humanidade. A gente tem Olodumare entregando a Oxalá o saco da criação do mundo, mas Oxalá não cumpriu com essa responsabilidade, então ele acabou criando os homens a partir do barro. Dentro da minha religião, então, eu gostaria de fazer uma gira que remetesse a essa memória da criação do mundo e da humanidade. Nessa minha gira, eu quero, então, que a gente possa dedicar o barro, a gente possa criar a partir do barro pequenos bonequinhos que lembrem crianças. E aí, todo dia 5 de dezembro, nós nos reuniremos dentro do altar do meu terreiro para que a gente crie, então, crianças feitas do barro, rememorando a grande tarefa que foi concedida a Oxalá. Essa vai ser a minha doutrina. E aí, dentro desse meu dia 5 de dezembro, as pessoas devem usar branco e não podem comer carne vermelha. É isso. Ótimo. Bom, eu vou explicar só um pouquinho. Tá bastante parecido com o original, viu? Exatamente. Eu pensei que ela fosse mudar pelo menos a cor, bota um amarelo, um azul, Caramba. ela branco mesmo. A única diferença é que o barro é dedicado a Nanã. Exatamente. E para Oxalá é o sopro de vida. Então, mas olha só, eu achei que esse foi um exemplo muito interessante para a gente ver mais ou menos como é que o jogo funciona, porque parece algo muito simples, né? Nós estamos manipulando elementos bastante complexos, porque, por exemplo, o mito da criação da humanidade e do mundo não é algo simples de ser trabalhado, né? Não é algo simples de ser tirado do contexto, ainda mais para alguém que pertence a essa religião, ainda mais para alguém cuja identidade está atrelada a esse mito, a essa memória, que não é só um mito e só uma memória, faz parte da própria identidade dessa pessoa. Mas dentro de uma sala de aula, como é que a gente pode falar sobre o ensino religioso de forma responsável, sem ferir esse sentimento? Eu acho que é desmistificando a religião do outro. Então, por exemplo, elementos que são comuns para uma criança da Umbanda ou do Candomblé pode não ser para uma criança católica ou para uma criança protestante. E aí, caso uma criança católica ou uma aluna ou um aluno protestante ou católico tenha contato com essa carta, logo ela ou ele vai se dar conta de que ele já tem elementos formados sobre o que é essa religião. E ele sabe, ou ela sabe como manipulá-los de uma forma respeitosa, de uma forma que esses elementos tenham sentido para ela mesma. E aí é esse o desafio, você criar uma nova doutrina, desafia a aluna e o aluno a darem um sentido novo para algo que muitas vezes eles nem tinham pensado muito bem sobre isso. Entende? Então, aqui eu não tive tempo de elaborar uma doutrina muito rápida. Mas a ideia é que na sala de aula a gente tenha pelo menos uns 5 minutos, uns 10 minutos, né, para que cada criança possa retornar às suas cartinhas, possa lê-las com calma, possa, inclusive, compartilhar aquilo que leu com as e os colegas, porque a gente sabe que isso sempre acontece, né? E exatamente desmistificar os preconceitos e passar a acessar elementos que ela já tinha, que ela já trouxe de suas próprias vivências, de forma não preconceituosa, de forma não violenta e de forma que a instigue a criar algo novo. Então é essa a proposta do jogo. Aí agora eu queria que vocês fizessem isso também. Calma aí, vamos fazer assim, só para organizar. O Bruno, ele tá sem áudio. Então, Bruno, você vai digitando a sua
E aí, no final, por último, você manda a sua e a gente lê, tá? Então, a gente continua seguindo a ordem. Andréia, qual é a doutrina que você vai criar hoje, no dia 16/9? Vai lá. Que responsabilidade criar uma doutrina, porque tem uma galera que criou umas que não anda funcionando muito, sabe? Não anda dando muito certo. Chega a dar até medo na hora que fala criar uma doutrina. O que mais me vem à cabeça é aquele filme A Vida de Brian. A hora que fala criar uma doutrina me dá até medo. A hora que começa. O que vai ser o objeto? É a sandália? Não, é outra coisa. E as pessoas começam a brigar entre si. Mas vamos lá. As minhas cartas. A minha primeira carta, que é a carta do mito, é um mito do catolicismo, né? Que Deus criou o mundo em 7 dias. No primeiro, deixa eu só ampliar aqui, porque a miopia não anda ajudando. No primeiro, ele fez o céu e a terra. No segundo, fez o firmamento e separou umas águas das outras. No terceiro, houve a terra e os mares. No quarto, separou os dias e as noites. No quinto, ele criou os peixes e as aves. No sexto, surgem os animais e Deus cria o homem e a mulher. No sétimo, Deus descansou. A carta do rito, que eu peguei a carta 4, é a dos cultos protestantes, que são rituais típicos dessa religião. Em geral, o grupo de fiéis se reúne com a liderança daquela determinada denominação protestante, a qual pertencem e dedicam-se à oração e leitura das escrituras. E a carta sobre o símbolo que eu tirei é a carta 3, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, assinado por Allan Kardec. Ele pode ser considerado um símbolo de um tipo de espiritismo bastante popular no Brasil, que é o espiritismo kardecista. Eu estou pensando aqui, não dá para eu não vejo assim a criação de nada muito original do ponto de vista da minha doutrina, porque eu acabei tirando 3 elementos muito, muito óbvios. É aquela coisa. No dia que Deus, para a gente celebrar o dia que Deus descansou, a gente vai criar um dia nos nossos 7 dias. A gente vai dividir a semana, o nosso tempo, né, vai ser dividido assim como o próprio tempo da criação, né? A gente tinha só que nisso ter dividido em 8 dias ao invés de 7, porque alguém percebeu que Deus não se divertiu em nenhum deles? E eu acho que aí reside um problema para a saúde mental deste ser humano que ele criou. Então, assim, vocês perceberam que Deus só trabalhou e no outro dia ele descansou. Então, ele não teve tempo de apreciar. Coisa. Hã? Ele não teve tempo de apreciar. Não teve tempo de apreciar a própria criação. Né? Se bobear, ele só descansou porque não estava aguentando mesmo, né, coitado? Não estava aguentando mais. Nem aguenta, gente. E outra coisa, Deus, hora nenhuma, terminou o que fez, falou assim, olha, criei os peixes e as aves. Cara, olha só que maneiro, ficou legal, voa. Nada, né? Não há, assim, um grande regozijo divino com essa criação. Então, do meu ponto de vista, isso não tem um dia de festa para falar, olha, cara, ficou legal, né? Então, para mim, tem um problema muito sério aí, que diz muito, inclusive, dessa nossa ética protestante, um espírito do capitalismo, né? Então, em 7 dias, Deus... Então, vamos dividir o nosso tempo, tal qual o tempo da criação. Tudo isso a gente vai registrar em um livro, para que as pessoas possam consultar esse livro, e esse livro é a verdade suprema registrada, porque é a verdade da criação. E, nesse dia de descanso, a gente vai render glórias
a esse Criador que criou todos nós, porque se não fosse ele não estaríamos aqui, e construiremos para isso templos, para poder nos reunirmos e vamos criar, por exemplo, preces, vamos sempre relembrar essa criação e lembrar que estamos submetidos a essa figura. E que a gente ainda, além de tudo, a gente tem que colocar, como Deus não se divertiu, a gente vai colocar nessa escritura ou então vai depender da interpretação de cada um, que a gente não pode beber, que a gente não pode dançar, que a gente está aqui só para cumprir o papel que o Criador fez para nós, entendeu? Então, a gente vai ter que dar uma importância muito grande à nossa alma e muito pequena ao nosso corpo, né? Porque o importante de tudo isso é o nosso avanço moral, porque Deus não se divertiu hora nenhuma, então a gente não vai se divertir também. Amém? Ô, tia, eu posso fazer uma sugestão? Pode. Pode ser uma deusa? Eu bem queria. Porque é paridora. Deus Só não que ele pariu. falou ali o Criador, entendeu? Eu também. Esse gênero. Olha, eu tô para te falar que se fosse uma criadora, ela tinha tirado 2 dias para descansar, 1 para divertir, e outro para arrumar a ela bagunça. dividir daquele jeito ali, sabe por quê? Porque esse Deus criou e deu para alguém cuidar. Entendeu? Não é isso? Porque se ela fosse mãe, Além de se ela descansar, fosse mãe e soubesse que tem que amamentar, que tem que dar banho, que tem que trocar fralda, que tem que ajudar no dever de casa, ele tinha tirado mais um tempo para descansar. mas olha, além de descansar, ia fazer muito mais coisa ainda. Ela ainda ia fazer mais coisa, entendeu? Então, se fosse uma deusa, a divisão temporal não tinha sido essa? De jeito nenhum. E outra, o dia teria 36 horas e não só 24. É sobre isso. Maravilhoso. 36 horas. Nos sentimos representadas. E a semana teria 10 dias. Todos entramos para essa nova religião agora. Não, eu tô achando que eu tenho potencial para criar uma. Só que aí a gente tem que começar até na divisão dos dias da semana. A gente vai assim, romper todos os paradigmas ocidentais com isso. Todos. Mas se não for para causar, a gente não sai de casa, né? Então, se não é para causar, a gente não sai de casa, a gente não monta oficina, a gente não faz nada. Muito tá bom, ótimo. Andréia. A Andréia criou o catolicismo. É bem parecido com o movimento carismático, inclusive. Exatamente. Desculpa. A nossa colega criou, então ela fundou a própria religião dela. Porque tem Espírito Santo. Na minha, no ritual, o vinho é vinho mesmo, igual aquele que Cristo fez a água. Não tem esse negócio de suco de uva, não. Não é o suco, tchau. Tá? É vinho mesmo. E a gente pode trocar hóstia por uns queijinhos, umas coisinhas assim. Ótimo. Agora a vamos... gente passa... vai. Wilton, vai lá. Qual a sua doutrina? Eu não sei se eu compreendi bem a dinâmica, mas vocês vão me ajudando, né? A primeira carta foi o candomblé, né? É isso? Isso. Tá. E então, eu gostaria que fosse outras pessoas na minha frente, porque eu fiquei meio embaralhado, confesso, tá? Com essa questão de cartas, de búzios, aí eu me envolvi demais e agora não consegui afastar do meu objeto. Então vamos fazer assim, Daniela, você pode ser a próxima? A Daniela ainda está aí? Então, estou assim, eu ainda não consegui assim, elaborar até o fim, não. Eu comecei, mas não terminei. Eu posso tentar. Você pode falando, qualquer coisa a gente vai ajudando. Então, a primeira carta do mito foi sobre o espiritismo, né? Aí fala que o universo foi criado a partir de uma explosão cósmica e toda a vida é incessante, evolução da natureza. Essa vida é dotada de espírito. Existem espíritos mais ou menos evoluídos e seu nível de evolução depende de suas experiências e encarnações passadas, vibrações, etc. Eu tinha pensado numa doutrina que, assim, até começa pelo final,
Só que no final das igrejas protestantes, que foi os símbolos, a carta 4, eu não consegui printar direito, não. Ela ficou meio embaçada. Mas eu acredito que seja a questão da construção das igrejas protestantes. Rapidinho, Jéssica, põe a carta 4 aí para ela, que aí você pode ver a carta aqui e dar prosseguimento na sua criação. Só um minutinho que já vou colocar para vocês, tá? É a carta 4 do símbolo. Sim. É essa, né? Isso, é. Aqui está meio embaçado, mas aqui está dando para ler. A arquitetura das igrejas protestantes podem ser um símbolo da própria religião. Para elas, o espaço físico simples e a arquitetura mais moderna facilita a leitura comunitária das escrituras, que é tão sagrada quanto a própria oração. Eu tinha pensado na formação de uma nova religião, né? Assim, a construção de um novo templo, e ao final dessa construção iria promover algum tipo de dança, né? Que foi a carta 1 do candomblé, nos ritos. Faria uma dança e comemoraria, assim, como se fosse uma explosão cósmica. Arrasou. Nossa, só rapidinho. Eu tava pensando, Daniela, exatamente no que você falou agora no final. Eu pensei numa igreja, toda nessa estilo nova era. Aí uma igreja com uma arquitetura bem simbólica de cosmo explodindo, Big Bang acontecendo. Jogo de luzes, cromoterapia. Isso, e todo domingo as pessoas se reunindo ali para fazer uma dança circular, sagrada, exaltando o universo. Ah, legal. Gostei. Vamos reunir outro dia sem ser domingo, não pode ser quarta? Pode ser quarta. Vai ter um momento bom, assim, no meio da semana. Mas muito foi bom. Ótimo, Dani. Arrasou. Ô, Bruno, você já escreveu a sua? Que aí você escreve a sua, a gente já compartilha isso. E depois a gente faz a do Luilton. Giovana, você pode ler a do Bruno? Posso. Deus amou o mundo e deixou como sua palavra a poesia, a música e o abraço. Em vez de um filho único, todas as crianças até 5 anos eram os Messias. O sacrifício não era morrer numa cruz, mas comer doces na festa de Cosme e Damião. Amei esse sacrifício. A graça de Deus é percebida na sexta-feira, quando o trabalho termina. Sábado é um dia de descanso, o mais sagrado. Nesse dia, todas as crianças ficam em cima da árvore e esse é o altar de adoração. Os adultos são obrigados a soltarem pipas, celebrando os e as Messias. Eu amei essa religião. Precisar de Bruno, eu já quero. Eu quase chorei. Eu já sou dessa religião. Eu não sei descer. Adorei essa religião. Eu sempre consegui subir, mas não descia. Se me ajudar a descer... Não, só de sexta-feira, olha só, já colocou a sexta ali no negócio, então assim, já ganhou, Bruno, é a sua, tá? Muito bom, os adultos têm que soltar pipa, eu gostei dessa parte. Precisa nem ser proselitista, Bruno. Já convenceu. Todo mundo já quer, entendeu? Bom, agora... instantânea, imediata. Isso. Agora é o Luilton. Nossa, Bruno, que bonito isso. Todas as André vai copiar o negócio. 5 anos eram Messias. Dá até vontade de chorar. Tá bom. Vamos lá, então. Bom, a primeira carta foi o candomblé, né? Deus que cria, o Criador. Então, o meu Deus criou a partir de 2 pauzinhos, que é retirado da natureza, e com isso configura a proximidade com as criaturas. Então, essas pessoas criadas nada mais são do que uma criatura do Deus igual às outras. Tá? E essas criaturas, elas se desenvolveram sempre com referência a esse Deus que criou a todos, e todos são irmãos e irmãs. Né?
como a referência a essa criatura. Então, existe as minhas reminiscências, nossas reminiscências, que a minha reminiscência não é mais importante do que a tua. Por quê? Porque nós somos criados do mesmo Criador. Então, aquilo que é importante para mim é importante para você também. Então, a minha responsabilidade é em falar para você aquilo que o Deus disse para mim e para você também. Tá? E também você tem algo a me dizer sobre o meu pai, porque ele é teu pai. E nas atividades onde nós nos encontramos, porque tudo reflete a imagem desse Criador, aí a gente se pinta, a gente tem cores específicas para isso, para aquilo, para os momentos de alegria, para os momentos de tristeza, para os momentos de ação. Então, as cores determinam qual a minha disposição para isso. Ao você me ver pintado daquela cor, você é quase que intimado a vir celebrar comigo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque nós somos irmãos. É assim? Isso aí. Exatamente, amei. Que coisa linda. Cada um pode escolher a cor que vai se pintar? Depende daquilo que está acontecendo comigo. Ah, ok. Eu vou me pintar de rosa. Oh. Eu tô feliz, então não pode ser. E eu acho que, ao te ver de rosa, eu vou querer me pintar de rosa, porque você é muito simpática. Combinado, então. A gente sai daqui, pinta de rosa, e aí a gente vai celebrar no alto da árvore, vendo os adultos soltando pipa pra gente. E com vinho, tomando vinho com queijo, que nem a Andréia colocou. É o vinho com queijo para quem fica embaixo, porque lá do alto da árvore isso vai dar BO depois. Mas alguém leva para mim e depois me segura, que nós somos irmãos, ora. Bota uma cama elástica embaixo, gente. É só isso, bota a cama elástica embaixo. Gente, mais alguém? Alguma coisa? Bom, a gente ficaria por horas aqui, acho que ficou muito divertido. A nossa intenção era fazer, inclusive, mais rodadas. A gente manda os slides, sim. Não sei como é que a gente consegue disponibilizar isso depois. Será que tem uns e-mails de vocês? Todo mundo põe o e-mail aqui no chat, que eu vou copiar o e-mail e a gente manda, pode ser? E aí, lembrando, gente, no chat também está a lista de presença, para quem não assinou, assinem, né? Porque é importante também. E aí vocês coloquem, então, os e-mails e a gente depois já envia para vocês os slides que a gente mostrou aqui, ok? Assim, por nós, eu acho que pela Giovana, Rubel, a gente ficaria aqui horas, foi muito divertido. A intenção era justamente essa, não só trazer uma questão, né, teórica e mostrar uma coisa uma coisa mais de onde surgiu essas ideias, mas era brincar. A nossa intenção era essa, era mostrar como a gente consegue fazer, né, um ensino religioso de uma forma diferente e como a gente consegue trazer com coisas simples para a aula. Então, a oficina, a ideia era essa. Fico muito feliz por vocês terem participado, tá? Agradeço a todos que participaram. Quem não participou, a gente entende, mas, né, a intenção, a nossa expectativa era justamente essa, que a gente pudesse fazer isso na prática mesmo, não ficar só mostrando e vocês estarem interagindo com a gente, tá? Agradeço muito, a troca foi ótima e espero que vocês tenham gostado, porque a gente amou. Espero terem próximas vezes para a gente poder fazer essa troca também. Ô, Jéssica, o Wilton pediu para falar. Eu prometi que eu não vou falar nada, porque eu falo muito, senão a gente vai ficar aqui e o pessoal da organização do evento vai brigar com a gente. Então, rapidinho. Escuta, meninas, fantástico, dá uma simpatia, é assim mesmo para trabalhar com criança. Eu trabalhei a vida toda em escola, né? Então, essa forma lúdica, junto com a simpatia, com a atividade, perfeito. Eu fui fazer uma atividade enquanto adulto, né? E apanhei. Então, por quê? Bom, como eu disse, eu era padre, né? Mas eu fazia ciências da religião e o pessoal não entendia muito bem isso, né?
porque achava que eu deveria falar sobre coisas do catolicismo, coisa parecida. Não, o meu objeto de estudo era com os povos tradicionais, né? E eu fiz amizade, sempre tive boas relações com o pessoal do candomblé, do espiritismo, desde a minha casa. Muito bem. Eu estava em São Paulo, e São Paulo você tem oficinas a céu aberto, né? Então, nós tínhamos na Semana Santa, tá? Que eu participei algumas vezes, não celebrei a Semana Santa, porque eu fui para observar enquanto um estudioso, porque aquilo era um laboratório para mim, tá? Então, foi muito, muito interessante essa experiência de observar. E eu postei aquilo que eu observei no Face sobre a Semana Santa. Belíssimo. Muito bem. A Marcha para Jesus, lá fui eu. Né? Como observar, muito respeito, gostei, porque participei de ponta a ponta, tal, fiz as observações enquanto observante, gostei demais, fiz uma síntese, né? Tomei cuidado para que não falasse alguma coisa que pudesse ofender alguém, porque não era esse o meu objetivo. Beleza. Os católicos, mais do que o Papa, me criticaram. Onde já se viu, papá, onde já se viu, porque isso aqui não está certo, não errado. Eu não fui para dizer o que era certo e errado, eu fui para observar elementos da religiosidade. Acabou. Muito bem. Aí, não contente, eu participei da Marcha para Exu em São Paulo. E postei depois as minhas considerações, respeitosamente e tal, coloquei lá, porque, para quê? Católicos e protestantes caírem em cima de mim. Aí eu vi uma coisa, nós não sabemos, não estamos preparados para o diferente. O diferente assusta, o diferente causa ojeriza, e o diferente tem que ser eliminado. Isso é grave. Isso é grave. Né? Quando eu estava com os colegas, né? Eu participei de várias atividades com a minha colega Claudinha Alexandre, que ela fez a tese dela foi sobre as origens do candomblé nas escolas de samba de São Paulo. Fantástica. Inclusive, eu fui na fundação da IDAFRO, né? Do Instituto de Defesa. Fantástico. Né? Então, eu navegava... E eu percebi da parte do pessoal do candomblé, desde o longo tempo que eu convivo com eles, muito mais tolerância e respeito do que católicos e protestantes. Então, uma atividade dessa, meninas, para as crianças, vai ser ótima, excelente. Só que os pais não vão gostar. Certeza. Certeza. Não. Eu queria dar prosseguimento a essa discussão, porque ela é incrível, Luilton, só que a gente está sem tempo, então eu só vou fazer um comentário muito rápido, tá? Eu concordo com você, e quando a gente criou esse joguinho, essa foi inclusive uma das discussões que a gente teve, né? Porque, a princípio, a ideia desse jogo, a aplicação dele é dentro de uma escola pública, e não necessariamente dentro de uma escola particular, religiosa, que já tenha uma religião específica ali. Mas... é interessante saber que, enquanto professores de ensino religioso, nós também precisaremos lidar com esses pais e, muitas vezes, os pastores, porque até na escola pública, muitas vezes, os pastores vão até a escola pública para bater ali em algum conteúdo que é ministrado dentro da aula de ensino religioso, né? E daí a importância, mais uma vez, da gente ter um arcabouço teórico muito bem fundamentado para saber dialogar não só de forma didática com as crianças e os adolescentes, mas com os pais e as mães dessas crianças e desses adolescentes. Porque a gente tem que lembrar que nós temos formação para isso, né? Nós não somos qualquer pessoa ministrando qualquer aula. O ensino religioso é uma disciplina prevista na BNCC que precisa trabalhar os conceitos previstos na BNCC e a gente não precisa ter medo de trabalhá-los. O que a gente precisa ter é um arcabouço teórico suficiente para conseguir, quando for necessário, né, conversar com esses pais e com essas mães ou com esses pastores, que também são um problema muito grande. Mas a gente sempre pode voltar ali na BNCC, na Constituição Federal, inclusive, né? Então, a gente tem elementos e tem instrumentos jurídicos ou não suficientes para manter a nossa posição e a nossa liberdade de cátedra. Mas, às vezes, a gente tem que fazer esse jogo de cintura, né? Infelizmente, a gente tem que fazer esse jogo de cintura para também não se queimar com a coordenação da escola, com o pai e mãe, principalmente escola particular.
E aí é importante que a gente saiba do que a gente está falando e que a gente fundamente muito bem a teoria da onde a gente está partindo. Silvana, e inclusive eu digo o seguinte, nas escolas confessionais é importante isso também, porque hoje não se trata mais de tolerância, não, é respeito, acabou, não se trata de tolerância, é respeito, acabou, não se discute mais isso. Ah, tem que ser tolerante, negativo, é respeito, acabou. Pois é, e a gente pode se valer do artigo 5º da Constituição Federal, né, liberdade de credo e culto, e vieram em sala alunos evangélicos, professor, isso é do demônio. Aí o artigo 5º da Constituição Federal, liberdade de credo e culto. Aí uma menina chegou e me perguntou, e satanismo é religião? Aí lá vai eu desviar a aula inteira para falar sobre satanismo. E o que eu queria dizer sobre essa dinâmica é essencial, essa dinâmica é essencial para trazer para quem se depara com ela, de que toda tradição foi inventada por alguém em algum contexto e com alguma finalidade. E do mesmo jeito que todas as tradições são inventadas, elas podem ser alteradas, fruto do próprio tempo. E aí, Efésios, para que Efésios ainda está na Bíblia? Sabe? A gente pode trazer, essa dinâmica traz essas discussões de forma muito, muito ampla e eu acho, assim, fantástico. Parabéns. E certamente eu vou replicar. Muito bom, pessoal. Muito obrigada. O Luiz Felipe Matos fez uma última pergunta. As oficinas foram gravadas. Será que podemos ter acesso? Eu não sei se a gente vai poder ter acesso, mas nós podemos nos comprometer a conversar com a organização do Congresso e pedir, talvez perguntar se a gente pode disponibilizar. E aí a gente deixa vocês saberem depois. Nós enviamos um e-mail, a gente faz a comunicação, tá bom? Bom, não vamos atrasar mais, senão daqui a pouco... lá a lista aí de presença, preenche, tá, gente? Isso, não esqueçam de assinar a lista de presença, pessoal. E mais uma vez a gente queria agradecer pela participação de todos. Muito obrigada, a gente está muito feliz, muito produtivo. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, menina.